sobre a este ministério. Mas Deus está jogando por terra nesta noite. E eu sou crente e creio na palavra. A glória ainda vai ser muito maior. A glória ainda vai ser muito maior. Oh, aleluia! Meus irmãos, eu cumprimento a todos, eu faço o Senhor com vocês. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui juntamente com as irmãs, com a igreja, neste encontro e também nesse momento especial do aniversário da irmã Ana. Como meu esposo já disse, eu reafirmo e confirmo, né, irmã? O quão especial é a vida da senhora para nós, né? É um exemplo, né? Agora, o Senhor também me deu mais uma responsabilidade lá na nossa assembleia, da nossa igreja, de estar junto com as irmãs na dirigência do círculo de oração. Então lá eu tenho um espelho que é a minha avó, que dirigiu o círculo de oração durante 40 anos. E aqui eu tenho a senhora. Aqui eu tenho a senhora, que é um exemplo aqui na frente dessas irmãs há anos aí. E o projeto de Deus é grande. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 30. Deus abençoe todos os obreiros, pastores, a minha retaguarda, a vida do meu esposo, meu companheiro, intercessor. A gente tem esse ministério juntos, para a glória do Senhor. Nós temos rompido, feito a obra do Senhor. Minha filha não pode vir, ela também está nas marchas junto com a gente. Ela vai fazer 11 meses, né? Só que ela pegou um quadro viral muito forte. E as irmãs, quando estiver orando, ora pela saúde dela, né? A gente sabe que a retaliação também é muito grande. E a gente é carente das orações das irmãs, principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Também quero louvar a Deus pela vida da Maria Helena, que são sempre bênçãos demais, né? Está sempre no nosso coração. Não tem jeito não, né? Tem jeito não. Deus continue abençoando. 1 Samuel capítulo 30. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor vai dizendo assim: e sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido Sul e Ziclag, e o ferido a Ziclag, e a queimaram com fogo. E haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram na cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. Versículo 6 vai dizendo assim: e Davi ficou muito angustiado, porque o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. Eu estou finalizando, fica comigo só mais uns versículos. E Davi vai dizer a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: rogo-te que me traga aqui o efode. Abiatar traz o efode para Davi, e Davi consultou ao Senhor, dizendo: eu devo perseguir a essa tropa, eu devo alcançá-los. E ele respondeu: persegue, pois tu certamente os alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Aleluia! Assim como você está, curva a tua cabeça comigo nesta noite. Hoje Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Não é uma palavra de retrocesso, não é uma palavra de descanso, mas é uma palavra de avanço. Aleluia! Espírito Santo de Deus, ó Pai, nesta noite, ó Pai, eu entrego, ó Pai, a minha vida nas suas mãos, Senhor. Jesus, este culto, a vida da irmã Ana, este encontro todo está sendo marcado com a glória do Senhor Jesus. Meu Deus, ó Pai, que o teu Espírito continue tendo liberdade sobre esta casa. Meu Deus, nós estamos na tua dependência, para que toda honra e toda glória seja sempre
passagem de Davi, passagem conhecida por todos nós, pela vida de Davi, pela trajetória de Davi, pelas promessas que Deus tinha com ele, pelos cuidados que Deus tinha com a vida dele, e o quão fiel ele foi em todo o propósito, em todos os processos de Deus sobre a vida dele. A Bíblia nos diz, aqui já no final do livro de 1 Samuel, já muita coisa já tinha acontecido. A gente sabe que já houve um tempo de perseguição, já houve um tempo dele fugir, rodear dentro de um território que era o seu território israelita. Já houve um período que ele teve que sair do seu território e migrar para o território inimigo, que era o território filisteu. Tudo isso já tinha acontecido na vida dele, mas tinha promessa que ainda não tinha sido cumprida, porque Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, que era dele ser rei sobre Israel. Por mais que muita coisa aconteceu, e por mais que dentro desse contexto vai haver uma grande tragédia, uma grande decepção, uma grande frustração, mas ainda havia uma maior promessa ainda a ser cumprida sobre a vida dele. Havia um trajeto, havia um decorrer, havia uma história, e de repente no capítulo 30, a qual nós lemos, ele se depara com uma situação muito frustrante. Por que uma situação muito frustrante? Uma situação triste, uma situação decepcionante, porque ele estava vindo com seus companheiros de guerra e de batalha, e de repente quando ele chega dentro do seu território, onde havia sua casa, onde havia sua esposa, onde havia os seus filhos, onde havia os seus bens, de repente naquele território, naquele espaço de terra que era deles naquele momento, a Bíblia vai nos dizer que um povo estrangeiro, um povo chamado Amalequita, entra dentro daquele território. A Bíblia conta que eles queimam tudo que era matéria foi queimado, todo o projeto material dentro daquele período foi destruído pelo fogo. Só que a Bíblia também nos diz que a vida das mulheres, a vida dos filhos que ali estavam e eram da propriedade, da familiaridade de Davi, nenhum deles o diabo conseguiu, ou o inimigo conseguiu destruir. Eles foram levados cativos, sim, escravos, acorrentados, machucados, mas não tocaram na vida deles, não destruíram a vida deles, porque Deus cuida dos nossos, Deus cuida da nossa casa, Deus cuida da nossa família. A matéria perdeu, Priscila, o fogo pegou, o que era bem material foi consumido, mas Deus não deixou tocar na vida, porque é a família. Eu vou repetir isso aqui de novo, para que você já comece a tomar posse dessa palavra aqui nesta noite. Tocou na matéria, destruiu a matéria, mas Deus não deixou tocar na vida, Deus não deixou trazer sepultura para aquele momento. O inimigo Amalequita entrou dentro do território filisteu para mexer no israelita, tinham toda a autonomia de destruir, de matar, não precisava só roubar ou simplesmente queimar. Pela força que eles chegaram dentro de um território estrangeiro para fazer o que eles fizeram, você acha que eles não poderiam matar? Você acha que eles não tinham força para matar? Mas o maior ainda estava ali naquele lugar, que era o Deus de Israel. Tem hora que a gente não está lá, mas Deus não deixa o inimigo tocar. Eu vou dizer isso aqui de novo nessa noite. Davi não estava lá, mas Deus não deixou o inimigo tocar. É por isso que a gente tem que se alegrar, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica triste, decepcionada. Oh meu Deus, meu filho, meu marido, meu pai, a Priscila não está na presença. Mas deixa eu te dar um ânimo de injeção nessa noite. Ele ainda não está na presença, mas a vida dele o diabo não vai tirar. Porque a vida dele o diabo não vai tirar. A vida dele o diabo não vai tirar. Domingo de manhã eu fui acordado com uma irmã do nosso culto de oração desesperada. E ela falava assim: Priscila, minha filha saiu pela rua, subiu a noite inteira, eu não sei onde ela está. A gente começou a orar, a clamar, e quando foi por volta de 8 horas, 8 e pouco, ela chega em casa. Logo em seguida eu chamei a esposa do pastor e nós fomos lá para aquele local. E quando a gente entrou, a gente pisou naquela casa, mano, eu senti um cheiro do funeral. Eu senti um cheiro de um velório.
E o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração. O plano do diabo era matar na rua. Mas eu estou trazendo convite. Tem hora que a gente se frustra pela situação, mas o diabo não vai conseguir tirar a vida. Pode estar na droga, pode estar passado, pode estar distanciado, pode estar machucado, mas hoje eu vim aqui com autoridade profética para te lembrar: o diabo não toca na vida dela, o diabo não toca na vida dela. O Deus que você serve está guardando e vai cumprir promessa. Nós oramos e glorificamos a Deus e a mãe desesperada por ele. Para chorar, mulher. Porque o plano do diabo é matar. Mas ela está aqui com vida, ó. Levai a fúria. Porque tem hora que a gente ora e acha que não está vendo nada. Ela chorando, cabisbaixa. E eu falei: sua filha está aqui com vida. E tem hora que a gente tem que pegar um saco então para lembrar assim: olha, ainda tem vida. Ainda está com vida. Menina vai ficar olhando demais, mas tem um menino que diz: ainda está com vida. Você acha quantas vezes o diabo tentou matar, mas eu não deixei tocar. Oh meu Deus! Davi, quando chega naquela situação, eles começam a chorar. Oh meu Deus, eu tenho que falar uma coisa que o Espírito Santo está ministrando no coração. Eles começam a chorar e é um choro desesperador. Porque a Bíblia diz assim: eles choram tanto que eles não tinham mais forças para chorar. Um choro de alma desesperado das situações que eles estavam se deparando a ver naquele momento. Para não se bastasse só a situação de perda, não se bastasse só a situação de cativeiro, Davi ainda não bastasse só a situação do choro, Davi ainda tem que vencer uma coisa que a gente tem que aprender a vencer todos os dias. Todos os dias. A Bíblia diz assim, capítulo 30, vou ler de novo para vocês. Ele ficou muito angustiado porque o povo falou em apedrejá-lo. Versículo 6. Por que a gente tem que aprender isso todos os dias? Porque esse povo mencionado nessa Bíblia, que eram os 600 homens que vinham com ele de uma batalha, eram os mesmos homens mencionados no capítulo 22, quando eles estão saindo da caverna de Adulão. Homens que não tinham capacidade de guerrear, homens que não tinham capacidade de pegar em armas, homens que não tinham capacidade de entrar na guerra. O que eles fizeram? Eles foram com Davi. E quando eles entraram junto com Davi naquele território, eles começam a vencer guerra. E eles venciam guerra um do lado do outro. Aleluia. Um ajudando o outro. Agora a conjecturação vem aqui. Quantas vezes não pode ter acontecido de Davi pegar uma guerra e ajudar um daqueles homens?
lidar com o momento de decepção. Se perde a visão, a espiritualidade sobre o verdadeiro inimigo e começa a atingir a mim. Quem é o inimigo? A Malequita. Quem era o inimigo? Quem que fez a confusão toda? Quem que botou fogo? Quem que pegou aquelas mulheres e levou para escravo? Quem que pegou aqueles filhos e levou para escravo? A Malequita. Mas aí o que eu vejo na Bíblia? Um israelita querendo atacar um israelita, sendo que o inimigo era uma Malequita. Meu Deus! Priscila! O que está acontecendo? Você está perdendo a visão de quem verdadeiramente é o inimigo. E nós não estamos numa época de israelita brigar com israelita. Nós estamos num tempo de israelita juntar com israelita e vencer a Malequita. Eu vou repetir isso aqui de novo nessa noite. O inimigo está entrando com estratégia para dividir israelita, para fazer israelita ficar contra israelita, para fazer israelita brigar com israelita. Mas o Senhor está nos dizendo: é tempo de israelita juntar com israelita e vencer o inimigo que é a Malequita. Agora eu vou falar para a gente entender. É hora da igreja juntar com a igreja, o irmão juntar com o irmão, a irmã juntar com o irmão, e verdadeiramente combater o inimigo que tem tentado atacar a nossa família, que tem tentado trazer o nosso território, destruindo o inimigo das nossas almas. Satanás, ele não vai por pela nessa noite, porque essa noite Deus abre nossa visão. Deus abre nossa visão. Me traz o iPod. Quando ele pega o iPod, eu não vou me delongar. Quando ele pega o iPod, é um instrumento do judaísmo para pedir direção para Deus dentro daquela situação. Situação de perda, guerra e às vezes conflitos. Eles vão pedir direção para Deus. E de repente, quando Davi levanta o efote, é o versículo 8. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu devo perceber essa troca? Eu imagino, minhas irmãs, que até para expressar essas palavras não deve ter sido fácil para ele. Homem cansado. E ele expressou para o Senhor: Senhor, o Senhor quer que eu continue? Meu Deus. Eu imagino, irmã, que até para expressar essas palavras não deve ser fácil. O homem está vindo de uma guerra, está vindo de conflitos, está vindo de uma trajetória difícil, e ele ainda pergunta para Deus: Deus, deixa eu falar com minhas palavras aqui. O Senhor quer que eu continue nessa guerra? E ainda ir atrás dos meus inimigos? Será que as nossas orações têm sido
Às vezes a gente pede descanso. Às vezes a gente pede assim, Deus vai por nós. Oh, Deus, faz por mim. Será que a minha oração, Deus, eu devo isso? Se isso, meu Deus. Qual tem sido a nossa oração no tempo de frustração, decepção, choro, traição? Qual tem sido a minha oração? Me deixa quietinha aqui, Jesus. Deixa eu... Mas a oração de Davi foi diferente. Ele falou, Jesus, o Senhor quer que eu vou? Meu Deus! Deus, o Senhor quer que eu continue guerreando? Deus, o Senhor quer que eu continue essa batalha? Meu Deus! Deus, o Senhor quer que eu vou lá? Qual tem sido a sua oração? Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes a gente acha que a história acabou. Porque às vezes a gente acha que aquilo ali já é o final. Só que eu vim aqui para te lembrar, Davi. Tem um trono ainda te esperando. É por isso que a nossa oração nunca pode mudar. E eu vou conjecturar para a igreja, porque é só no céu que vai acabar as nossas guerras. Eu vou conjecturar para vocês e dizer, ainda tem um céu te esperando. E enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a nossa oração nunca é de descanso. A nossa oração nunca é, já deu, já fiz demais, tá bom. Não. O Senhor quer que eu vou? É para mim ir? É para mim guerrear? Mas não é perguntando assim, tomara que Deus fala legal. Não. Ele está falando de coração aberto para Deus. Machucado, estraçalhado, traído, decepcionado, com a família cativa, mas ele ainda faz uma oração, dizendo, Senhor, que essa seja a nossa oração sempre na minha vida. Que essa seja a nossa oração todos os dias, quando nós tivermos traição, decepção, frustração. Senhor, eu devo perseguir a Deus. Eu devo alcançá-lo. Olha para você ver. Ele não fala só em mim, ele fala em chegar lá. Ele fala em enfrentar. Porque alcançar é bater de frente com o inimigo. Ele não está com medo aqui, não. Ele não está querendo parar aqui, não. Ele não está querendo descansar aqui, não. Porque ele descansa lá no céu. Eu devo ir? Se eu quer que eu luto, eu vou alcançar. É a maravilha. Ainda tem força em você para ir muito mais. A partir de hoje, Deus quer mudar essa oração. Eu vou falar aqui porque o Espírito Santo me manda dizer essa noite. O Senhor quer mudar a sua oração. Até hoje a sua oração é Jesus vai por mim. Jesus faz por mim. Agora a sua oração é diferente. Jesus, eu vou. Jesus, eu vou. Jesus, eu quero que eu vou. Olha que Deus responde. Tem hora que a gente não vê Deus respondendo porque a gente não ora da maneira certa. Olha aqui, essa oração tem resposta. Mano, eu sei que Deus respondeu muito a sua oração. Pela sua coragem. E pela sua ousadia. E Deus continuará te respondendo. O Espírito Santo manda te dizer nesta noite: não pare com a tua ousadia. E não pare com a tua coragem. Porque cada oração de ousadia que sai da tua vida e que sai do coração da senhora tem chegado como resposta do céu. Tu honra aqui nessa terra. Deus tem ouvido a tua oração. Não te acovarda, não abaixa a cabeça. Deus é contigo e Deus ainda tem muito mistério contigo na terra.
insinuou, melhor dizendo, parte dele. E ele respondeu. Respondeu o quê? A oração. A oração mediante a dificuldade, choro, traição e perseguição. Deus respondeu essa oração. Qual foi a resposta de Deus para a oração de ousadia, de coragem? De coragem. Qual foi a resposta de Deus? Pode ir, meu filho. Pois tu certamente os alcançarás. Glória a Deus. Quando Deus fala de alcançar, Deus está falando de vitória. E Ele ainda vai dizer assim, e ainda vai recuperar tudo. Tudo que o diabo está roubando, tudo que o diabo está achando que é de posse dele. Ah, meu filho, é por isso que Deus gosta de oração de coragem. Porque Ele está dizendo assim, tu tem coragem para ir, eu te dou força para ir, e ainda faz teu inimigo ser derrotado, e ainda te dou honra nessa terra, e ainda faço ele te devolver. Cada centavo que ele roubou de ti, cada matéria que ele tirou dentro da tua casa, é a honra de Deus, é a honra de Deus. Vai, Davi, pode ir. Quando Davi perguntava assim, eu posso ir, o Senhor quer que eu alcanço? Deus respondeu, certamente alcançará. Davi pergunta, Jesus, o Senhor quer que eu vou alcançar? A resposta, e esse certamente vão mudar todas as traduções. Ou não, a palavra não muda. Certamente. Mas por que Deus deu uma resposta de certeza? Porque houve uma oração sincera de coragem. Certamente alcançará. Certamente terá vitória. E sem falta recuperará tudo. Eu vou repetir de novo nessa noite. Porque se o inimigo está fazendo gracinha, achando que destruiu, achando que acabou, Deus está dizendo, está respondendo a oração de coragem. Porque a tua oração até hoje era, Jesus vai, eu fico aqui. Jesus vai fazendo, mas tua oração a partir de hoje é, Jesus, conta comigo que eu estou indo. Conta comigo que eu vou fazer. Porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. E a gente não pode ter espírito de medo. Porque Paulo escreveu a Timóteo dizendo, eu não te dei espírito de medo. Mas te dei ousadia. Te dei ousadia. Te dei ousadia. E Deus vai dizer aí para nós nessa noite, oração de ousadia tem resposta de vitória. Oração de ousadia tem resposta de vitória. Oração de ousadia tem resposta de vitória. Deixa eu te lembrar, tu não é fraca, tu não perdeu a batalha, tu é forte, muda a tua oração hoje, que Deus está mudando o cenário do mundo espiritual. Para a vitória, para a vitória, para a vitória. Coloca nos seus pés. Eu tenho 1 minuto para me fazer uma oração. Só que eu não vou fazer essa oração sozinho. Eu não vou fazer essa oração sozinho. Sabe por quê? Porque hoje vai ser a nossa oração. Eu não sei qual tem sido a tua oração até hoje à tarde. Mas eu vou te dar esse último minuto que eu tenho para você começar a mudar a sua oração. Eu sei que tem hora que a gente está cansada. E a gente já não ora mais falando para Jesus, me usa que eu vou guerrear. A gente está cansada. Mas Jesus está dizendo, hoje não tem palavra de regressão. Hoje não tem palavra de sossego. Hoje não tem palavra de descanso. Hoje tem uma palavra de avante. E a sua oração aqui neste momento, mediante a guerra que tu tem vivido, mediante aos conflitos que tu tem vivido, nesse 1 minuto que eu tenho, 1 minuto até passando, é para você dizer, Senhor, a partir de hoje, o Senhor pode contar comigo, que eu vou entrar nessa guerra, eu vou voltar a orar dentro da minha casa, eu vou começar a levantar as mãos dentro dos meus móveis de novo, eu vou começar a orar nas roupas do meu esposo, da minha filha, decretando que é o Senhor, que é missionário, que é cantor, que é pregador,
te amar.